Deixa eu só testar. Obrigada. Falem. Pode ir, Jaque? Sim, pronto. Então, vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Estou muito contente de estar com vocês aqui conosco. Eduardo Apolo vai contar um pouquinho sobre a jornada do Nubank. Stephanie e Kevin são colegas da Microsoft e vão contar um pouquinho para nós, um pouquinho de case sobre arquitetura de dados e inovação no agronegócio. Então, inicialmente, eu gostaria de contar com a participação do Eduardo Apolo, que vai iniciar, e aí, na sequência, passamos para o super time da Microsoft. Muito obrigada, Eduardo Apolo, por estar conosco e ter aceito este convite. Obrigada. Obrigado, Alê. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Stephanie e Kevin, por aceitar dividir esse ponto aqui comigo. Acho que vai ser bem bacana. Eu estou compartilhando a tela, só me fala se deu certo, que daí já... Sim. Estão vendo? Sim. Beleza. Uhum. Perfeito. Tá. Então, falar um pouquinho de arquiteturas de dados escalável, o que a gente fez, e, na verdade, assim, o que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com dados, né, nessa frente. Primeiro, né, quem sou eu, tipo, quem que é o Apolo, o que ele está fazendo aqui. Então, acho que antes de tudo, eu sou o pai do Pedro, o pai da Alice, né, casado com a dona Michele. Então, eu falo isso bastante, que a gente é um time, então a gente trabalha sempre junto, tipo, tudo que eu faço, né, tem impacto grande neles, e tudo que eles fazem também tem bastante impacto para mim, né, então, por isso formamos um super time ali, e eu sou fã de churrasco, adoro fazer churrasco aqui em casa, e com a pandemia, tipo, realmente a gente teve que reinventar esses momentos, ficou um pouco muito mais restrito, né, que mais só entre a gente mesmo, mas são esses momentos, assim, que fazem valer a pena. É um pouquinho, muito rápido sobre minha trajetória. Tipo, eu comecei lá atrás, na LuisaCred, trabalhando com SQL Server 2000. Se der, eu faço um gancho aqui também sobre isso. E nessa época eu achava que eu, para crescer na carreira, eu tinha que trabalhar com muitos dados. Então, o volume para mim era o que pesava. Eu saí da LuisaCred, tipo, no auge, assim, quando a gente conseguiu colocar o cartão Magazine no ar, a primeira versão, óbvio. Daí foi um momento que eu falei, cara, já aprendi tudo aqui, vou para procurar mais dados. Fui para o Serasa, passei pela NET ali na Direct, na parte de DBM. Aí resolvi virar funcionário público, eu passei no SER, porque para mim seria o auge, tipo, nossa, estou trabalhando com os dados da Receita e tudo mais. Só que eu vi que aquilo não estava bacana para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E eu acabei indo para o Itaú. Aí no Itaú também segui na mesma linha, trabalhando com dados e tudo mais. Resolvi ir para a XP, para realmente começar a trabalhar assim, com outra cabeça, com outra pegada. E hoje estou no Nubank, mais especificamente eu estou na no Invest, né, que era a antiga Easy Invest. Então, eu trabalho aqui dentro da área de investimentos, da BU de investimentos. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre misturando um pouquinho, tipo, minha carreira, o que eu aprendi de plataformas e trazer, tipo, alguns insights aqui para vocês, tá? Antes, uma super pergunta, assim, só para começar, que todo mundo faz, tipo, eu vejo isso atualmente, com muita gente perguntando, por que não um Data Warehouse, por que um Data Lake? Tipo, de maneira bem simplista, tá? Só para dar uma introdução aqui mesmo. No Data Warehouse, que é o que está todo mundo muito habituado, os dados precisam estar limpos e transformados. Então, todo o tempo que a gente tem ali para criar um Data Warehouse é mais longo. Porém, né, uma vez que ele está pronto, o tempo de consumir os dados é mais rápido. Então, para quem é analista de negócio, para quem é mais operacional e não entende tanto de trabalhar os dados, o Data Warehouse parece ser uma solução mais amigável. Só que você tem um tempo de implementação do projeto ali muito grande. Contrapartida, no Data Lake, a gente trabalha com dados brutos, seja eles estruturados ou não. A gente muda também um pouquinho, a gente não faz extração, transformação e carga, né? A gente faz extração, joga tudo para o Lake, e depois a gente começa a trabalhar os dados e entregar valor ali para o negócio. Então, o time to market ali tipo, é muito menor. A gente consegue, de fato, trazer valor para o negócio de uma forma muito mais rápida. Tá? E a manutenção dele acaba sendo mais fácil, requer mais conhecimento, óbvio, mas assim, acaba sendo mais fácil, mudou uma estrutura, mudou alguma coisa, no Lake você corrige isso facilmente, consegue explodir isso para todas as funcionalidades. Num Data Warehouse é mais complexo, você tem que arrumar pontos a pontos, né?
E daí, fazendo o gancho aqui, poxa, vamos falar de plataformas escaláveis. Aí o Data Warehouse não fica sendo não instalável. Sempre que você precisar de mais máquina, mais recurso, você de fato precisa ir lá fisicamente colocar aquele recurso, né? Enquanto aqui no Data Lake a gente consegue fazer isso com alguns cliques. Dependendo um pouco da plataforma, fica mais fácil, mas usando a Microsoft, por exemplo, tipo, em alguns cliques você já tem mais memória, você já tem mais serviços disponíveis. Tá? Aqui trazendo super rápido também, quando eu conversei com a Mauri, ele falou, poxa, traz ali o que a gente tem de arquitetura de referência, o que a gente sofreu isso em alguns lugares que a gente trabalhou. Então, assim, essa foi uma arquitetura de referência que a gente desenhou pensando em como que a gente compete com Netflix, como que a gente compete com a Microsoft, com Uber, etc., que seriam, tipo, tops, assim, de tecnologia. Então, a gente pensou numa arquitetura, a gente pesquisou muito mesmo para chegar nela aqui, e a gente desenhou uma arquitetura com Kubernetes, com Airflow rodando em cima de Kubernetes, com Spark puro, fazendo toda a parte de processamento, com os analistas de dados usando Jupyter Notebooks para fazer o trabalho, para entender aquele dado, fazer um refinamento, etc. Né? E isso para a gente era o ideal. Então, assim, a gente viu que Salesforce usa, que Microsoft usa, que Uber usa, e todo mundo estava usando Kubernetes. A gente falou, poxa, total sentido a gente investir nisso, né? Tipo, é o hype do momento, de fato, vamos trazer muito valor. E quem que era o time? Só também fazendo isso que é super importante, assim, quem que estava nessa jornada ali junto comigo? Óbvio que isso aqui não saiu sozinho, foi um trabalho muito longo, assim, de pesquisa, de refinamento, de POC. Então, era o Reinaldo Chuchu, vocês podem procurar no LinkedIn dele e encher o saco dele. O Vinão, que é o Vini Lima. O Vini Matias, que agora está no iFood. O Momizeira. E o Amauri, que é professor aqui, que chama todo mundo de monstro sagrado de alguma coisa, né? Então, ele também é o professor monstro que estava ali com a gente nessa jornada. Mas, Apolo, só uma observação importante, o professor Amauri, aqui ele é o chefe dos monstros sagrados, tá? Nós temos vários monstros aqui, e ele subiu a categoria. Como ele é muito advanced, ele é, de fato, o chefe dos monstros sagrados, tá ok? Só uma pequena observação. É um monstrão agora, né? É o monstrão do Labdata, isso aí, é um super monstro. Então, a gente criou essa arquitetura, a gente conseguiu sair de um ambiente de POC e realmente colocá-la para rodar. E ela tem alguns pontos muito positivos que a gente conseguiu levantar em momento de POC e depois que a gente colocou lá no ar. Então, a gente viu que a gente tinha mais de 80% de ganho de performance em todos os testes e análises que a gente fez. Tipo, em alguns casos batia muito mais que isso, né? Então aqui 80% era de fato a média que a gente conseguiu ganhar e a gente pegou processos pesadíssimos para fazer essa avaliação. E a gente tinha uma otimização de 40% nos custos de ingestão e processamento. E um ponto super importante, que é o que a gente estava buscando, era ter muita flexibilidade e muita escalabilidade. Tá? Então, essa para mim tipo, foi realmente um case muito de sucesso que a gente teve que correr atrás, criar uma plataforma ali do zero, baseada no que tinha de melhor no mercado naquela época. Abrindo um pouquinho, acho que foi ano passado. Tá? Mas, assim, por que não recomendo essa stack e em quais casos que eu não recomendo essa stack e por que a gente até deu uma abandonada nela, né? Porque o tempo de implementação dela é mais longo. Então, a gente demorou uns 3 meses fazendo POC, fazendo entendimento do ambiente, vendo como que ela se comportava, colocamos para produção e depois mais 3 meses de ajuste. Então, de 3 a 6 meses, a gente só ficou trabalhando em entender e fazer os ajustes finos nessa plataforma. E ela é open source, né? Tipo, muitos dos componentes aqui são open source, na verdade. A gente usou algumas coisas gerenciadas, mas a maioria era open source. Então, quando o time de segurança bate ali fugiu o nome da ferramenta, um Sonar Cube, por exemplo, a gente não tem 100, 10 pontos de vulnerabilidade. Aparecem 5.000 pontos de vulnerabilidade. Então, o time precisa estar muito focado para entender o que é aquele ponto, de fato, ver se tem uma solução, ver se tem um tratamento, ou se é um ponto que vamos ter que conviver com isso e assumir o risco. Então, open source é legal,
mas também tem esse ponto, a gente precisa trabalhar em cima daquilo. Não é simplesmente baixar o GitHub e começar a trabalhar, né? E isso traz também uma mudança cultural bem forte para os times. Os times precisam entender como isso funciona, precisam entender como vão trabalhar ali, e entender que não pode só baixar um pacote do GitHub e falar, tipo, olha, está pronto aqui para uso. Tem todo um tempo de aprendizado do time, tem todo um tempo de crescimento do time naquela stack. Então, a gente está falando de 3 a 6 meses de colocar essa stack no ar, mais um tempo de maturação disso dentro dos times. É óbvio que vai variar um pouquinho de como que o time está, como que trabalha, por aí vai, mas isso tem que ser colocado um pouquinho na conta também, né? E por que eu estou trazendo todos esses pontos assim, e super abertos aqui? Porque o pessoal acha que é só instalar os pacotes e está tudo rodando. Mas não, para a gente de fato trazer impacto para o negócio, para a gente trazer algum valor, a gente precisa que os times entendam também, comecem a trabalhar naquilo. Então, não só os times internos, né? Não só data engineer, não só foundations, mas os times analíticos também. Então, os BAs também precisam aprender e estarem abertos para trabalhar dentro dessa stack. Poxa, mas no Uber funciona. Ah, sei lá, no Netflix tem algo parecido também, dá super certo. Sim, eles nasceram dessa forma, todo mundo que entra lá tem um período de onboarding, a plataforma passa por constantes evoluções, ela não é uma coisa que está parada. Então, isso também tem que ser levado em conta, né? Tipo, todas as evoluções que a gente quer e precisa fazer dentro da plataforma para conseguir entregar um valor para todo mundo, né? Não só para a área de dados interna, assim. Que daí é o ponto. A gente, como pessoas mais técnicas, a gente adora falar, tipo, nossa, estou processando 2 teras de dados em 1 hora, estou usando Kubernetes, estou fazendo isso, toda a minha arquitetura está em Terraform. Legal. Isso a gente está falando de processos muito internos para a área de dados, né? Muito para a área de TI, para a área de tech, que vão achar isso super legal, só que a gente não está gerando nada ainda de valor para o negócio. Então, o super importante de tudo que uma vez um sábio falou é: você não pode focar só na questão. A resposta sempre está em como resolver o problema. E daí que eu falo, gente, tipo, realmente assim, a gente tem que pensar na família como um grupo. E quem falou isso foi o Boruto, o desenho que eu fico assistindo com meu filho. Eu tava lá, tipo, poxa, assistindo, eu falei, para aí, deixa eu voltar, deixa eu anotar aqui, que o Boruto falou realmente um negócio muito legal. Não é só para crianças esse desenho, né? Tipo, acho que isso é também bem importante. Mas lá eles deixam claro isso, sabe? Tipo, não é sobre a questão, é como que a gente está resolvendo o problema. Nesse caso, para ele virar um ninja lá, ele tinha que pegar um negocinho, né, tipo do mestre dele, e uma hora ele entende que ele nunca vai conseguir pegar. Mas se eles agirem como grupo, eles vão chegar numa solução que podem minimamente chegar perto do mestre dele lá e ter um resultado bom, né? Então aqui pra gente é a mesma coisa, tá? De verdade, acho que essa frase é muito bacana, de um anime, e que a gente tem que levar para tudo, principalmente quando a gente fala de plataforma. Aí, poxa, trouxe uma plataforma bacana de excelência que bastante gente usa, coloquei uns prós e contras, mas assim, como que eu decido qual plataforma que a gente precisa ter, né? Quais são os motivadores que eu tenho? Para mim, né, acho que muita gente também vai ter isso, a gente está sempre voltado a uma necessidade de negócio. Qual a necessidade que estamos resolvendo com aquilo? Para que a gente está criando um data lake? Poxa, pergunta básica, né? Não tenho data lake, por que eu não faço no meu data warehouse? Por que eu vou sair do data warehouse e migrar para o data lake? Eu vou gastar mais. Sim, tipo, talvez, né? Vamos ser mais sinceros, talvez, não sei. Porque no data warehouse você também tem manutenção, você tem toda uma infra que você tem que manter ali, e no Data Lake, você não vai ter isso. Você vai pagar para a Microsoft, por exemplo, fazer essa gestão para você. Mas se você tem um case bom, alguma necessidade de negócio para resolver, começa a fazer sentido o investimento, tá? Então, trazer agora uma plataforma que também é de referência, é absurdamente escalável, tem vários prós e vários contras que a gente pode discutir também, mas voltada para resolver um problema de negócio. Então, nesse caso, trazendo um exemplo, usando a Azure como provedora de serviços com a Databricks. Depois eu falo um pouquinho sobre ganhos que a gente tem aqui. Então, no primeiro, a gente precisa montar o Data Lake, né? Precisa começar ali. Então, quem que eu teria que ter aqui?
poxa, põe o Data Factory como um orquestrador. Tipo, vamos pensar que esse cara é o que vai trazer os dados da origem e jogar no Lake. Lembrando, tipo, o Lake é onde estão os dados brutos sem tratamento. Então, o Data Factory vai fazer esse trabalho para a gente, vai orquestrar esse primeiro movimento. Tá? Como que eu vou armazenar isso? Já parte também para o Gen 2. Parece simples, parece que muita gente já viu, mas eu tive essa conversa há uns 8 meses atrás, que a gente estava na dúvida. Tipo, vamos usar Gen 2, vamos usar Gen 1, vamos pensar numa outra solução, o que a gente faz? Eu também já direcionando para isso, vai para o Gen 2, tem bastante coisa ali que a Microsoft traz de vantagem para essa arquitetura. Por exemplo, usar camadas, usar as tiers de dados ali que sejam mais baratas e outras mais caras, dependendo de como que você vai acessar os dados. E tem também outras integrações. Tá? E na parte de usar ali o processamento, eu iria 100% para Databricks. Eu acho que Databricks tem gente que odeia, tem gente que ama. Tipo, eu amo porque eles entregam um monte de features para a gente que a gente não precisa se preocupar. Eu não preciso conhecer Spark no detalhe para começar a usar. Eu consigo colocar ali um SQL, então eu consigo usar Python, eu consigo usar Scala, da mesma maneira, assim, no mesmo lugar. Então, eu acho super vantagem isso. Aquela parte de curva de aprendizado a gente reduz bastante. Você pode pegar uma pessoa que sempre trabalhou com SQL, ele vai conseguir trabalhar dentro do Databricks. Uma pessoa que está acostumada com Python vai conseguir trabalhar com Python também. E, independente da linguagem, eles vão entregar o dado na mesma velocidade. Então, se você usar SQL, ou usar Python, ou usar Scala, é sempre na mesma velocidade, só com um pequeno detalhe, dependendo da versão do Spark que você está usando. A partir do Spark 2.8, 2.8 por aí, o 3 com certeza, eles entregam o mesmo resultado independente da linguagem. Tá? Então, acho que aqui é uma super vantagem em contraponto à outra arquitetura ali que eu estava mostrando. Aí, mostrando um pouquinho do fluxo de dados, numa das empresas que eu passei, assim, a gente usou isso daqui muito fortemente. Eu peguei no próprio site da Databricks, tá? Tipo, a gente usou isso, a gente fez bastante pesquisa, mas era de fato esse modelo aqui que a gente tinha implementado. Então, o Data Factory fazendo a orquestração para a primeira camada ali, para a camada raw, a gente chamava de pré-bronze, né? Ou pré alguma coisa, eu não lembro agora direito o nome. Mas era só um copy data de fato, para depois a gente fazer uma consolidação de delta tables na bronze. Então era uma camada, era um pré-copy, lembrei agora. A gente fazia o pré-copy e depois transformava isso em delta tables, usando o Databricks. E depois também Databricks em vários pontos para transformar esse dado da bronze para silver e para gold. Eu vi em algumas conversas que eu tive ali com várias empresas, que a gente faz benchmarking, troca ali bastante coisa, todo mundo segue mais ou menos essa linha. Então, ao invés de chamar de bronze, chama de outro nome, mas é a mesma ideia, silver e gold é a mesma coisa. Tem gente que coloca uma quarta camada, né, tipo uma pós-gold, assim, que eu não acho válido de verdade, a gente estudou bastante isso, mas eu acho que a gente consegue, nessa daqui, resolver todos os problemas que a gente tem e de uma forma muito mais enxuta. Então, eu não vejo tanta necessidade da quarta camada. E teve uma empresa, que eu não lembro bem como que eram os nomes, que eles fizeram uma analogia com cozinha, que isso também eu achava bem legal. Ele falava, cara, a bronze ninguém olha, que é o nosso estoque, era alguma coisa assim, a tradução deles. A silver é a cozinha da engenharia, você pode olhar, você pode usar, mas você vai ter alguns sustos ali, é melhor você não conhecer. A gold é o dado mais tratado, pronto de fato para uso. Eu achei essa analogia assim sensacional, que explica bastante aqui de como trabalhar esses dados em várias camadas e no Lakehouse. Então, só fazendo de novo um link aqui. No TW, a gente iria trazer os dados, iria trabalhar até chegar na camada Gold, só na Gold estaria disponível para os usuários. Só que eu termino todo o meu processo de ETL. Então, até chegar ali na última camada, que está pronto com o head negócio e tudo mais, o usuário consegue mexer. Aqui no Lake, a ideia é, você consegue mexer em qualquer momento. Você só precisa conhecer as regras de negócio e como tratar os dados. Então, super resumo. E se eu estiver indo rápido, vocês me falam, tá? Eu estou tentando só encaixar tudo aqui num tempo bom para otimizar para todo mundo.
Fica tranquila, Paula, se invadir um pouco o tempo não tem problema, porque está muito boa a tua apresentação, tá? Os alunos estão gostando, já estão me dando feedback aqui no meu WhatsApp. Tá top. Não Boa, corre qualquer não, coisa me tá fala muito aqui, Ale. gostoso, tá bem gostoso. Aí, um ponto aqui que eu dei destaque, tipo, para mim, bônus de verdade dessa arquitetura, que é usar o Databricks SQL. Então, ele traz uma parte analítica direto no Lake. É muito fácil de usar. Tipo, literalmente, você vai usar SQL, a linguagem SQL, para gerar painéis. A gente já viu ganhos absurdos. Assim, a gente conseguiu colocar vários projetos em menos de 5 dias no ar, com um painel já mostrando se estava no caminho certo ou não. E o painel, super legal também, porque a gente consegue fazer o desenvolvimento em conjunto. Então, eu posso fazer uma parte, a Ale faz outra, o Kevin faz outra, a Stephanie faz outra, depois, literalmente, junta tudo e entrega, né? Então, isso daqui para mim foi o super bônus, assim, que a gente aprendeu, que a gente testou e aprendeu a usar isso daqui na prática. E um outro bônus, também já super, comecei falando Data Factory, mas depois com a Stephanie, com o Kevin, a gente viu e entendeu que, poxa, usar o Synapse aqui na parte de orquestração é muito vantajoso. É porque a gente fala assim, tipo, poxa, eu preciso instalar a minha plataforma. Então, em outras palavras, eu estou falando, eu quero ter mais capacidade de processamento, eu quero ser mais rápido, eu quero ser mais ágil. Com o Synapse, se você está com algum problema, se você quer entender melhor o dado, dentro dele você já consegue abrir aquela tabela, consegue abrir aquele Excel, aquele TXT e já fazer as análises sem precisar mudar, sem precisar ir para o Databricks ou para um Jupyter Notebook ou para qualquer outra coisa. Então isso traz muito ganho também nessa parte de ingestão, seria muito mais performance aqui. Tá? Outro bônus que daí eu achei sensacional também, a Stephanie e o Kevin têm várias alternativas para isso e mexeram um pouquinho por isso, mas via Databricks SQL, você pode usar o endpoint que ele tem para fazer a conexão com o Power BI, por exemplo. Eu coloquei o Power BI aqui para você não me xingar tanto, mas você poderia usar o endpoint dele para o Looker ou para qualquer outra ferramenta, né? E muita gente faz essa conexão direto com Databricks. Então, direto com Databricks, você tem um cluster interativo, que isso daí é uma outra conversa de como otimizar custos do Databricks, mas falando aqui super rápido, você tem um cluster interativo e o Power BI acessando ele. Isso daqui é super caro. Via Databricks SQL, você paga, sei lá, menos da metade do preço e usando um cluster que é mais rápido, mais potente e mais barato. Tá? Então, isso daqui é um super bônus também para ganhar bastante escala e trazer muito resultado para o negócio de uma forma muito rápida. Trouxe só um pequeno exemplo aqui de como que funciona esse painel. É óbvio que se você quer entregar um painel super bonito, lindo, maravilhoso, vai para o Power BI. Mas esse daqui eu particularmente gosto muito porque ele te dá os insights muito rápido. Então, você consegue mostrar aqui de uma forma mais simples, né? Tipo, você consegue fazer gráfico, consegue mostrar mapas, etc. E só que talvez não, com certeza ele não é tão bonito como o Power BI. Você tem um pouquinho de recursos mais limitados. Você tem menos recursos do Power BI, né? Então é um pouquinho mais limitado nesse sentido. Só que você tem muito mais autonomia e está disponível para qualquer usuário do Databricks. Vantagens, então, só trazendo aqui um último detalhe, tipo, você pode clicar aqui numa caixinha e dar um editar SQL, e daí você já mudou total essa consulta, e você já consegue ver o resultado na hora. É excelente para quando você está numa reunião, alguém faz uma trucada e você já está com a informação na mão. Você pode botar aqui, mostro, muda ali rapidinho, literalmente menos de 5 minutos está pronto. Aqui também peguei do site Databricks, tá? Para quem tiver curiosidade, acho que vale bastante a pena. E antes eu tenho que fazer um super agradecimento para todo o time que está comigo, que ajudou a desenhar toda essa plataforma, que fez ela acontecer, né? Que sempre trouxe isso, cara, vamos gerar impacto para o negócio, vamos fazer a diferença. E estava todo mundo ali, tipo, preocupado em vamos trazer de fato um retorno. Então, a gente conseguiu ter alguns big numbers, assim, né? Tipo, quando a gente começou a fazer, a gente estava patinando um pouquinho e a gente conseguiu aumentar aqui para mais de 500% de uso do Lake em menos de 6 meses. A quantidade de tabelas, nem sei falar, tipo, acho que foi multiplicado por um 8, assim, sabe? Tipo, não cheguei ali na conta. Mas foi bastante legal
esse time está super de parabéns e é o time do coração, assim, que a gente tem que falar sempre deles. Só não vou pôr o LinkedIn deles, que é para vocês não olharem mesmo, não encherem o saco deles, tipo, eles vão ficar trancados às 7 chaves lá com a gente. É isso que eu tinha para mostrar. Ale, não sei se foi muito rápido. Não, foi gostoso. Os alunos escaparam da aula e vieram para cá. Alguns já entraram. Adorei, parabéns. Tranca logo esse time de monstros que serão assediados. Parabéns aí pelo trabalho, excelente apresentação, né? É alguém do dia a dia, gente como a gente, que contando, não está vendendo um produto, nada, ele está relatando a experiência dele, não é, Paulo? A opinião dele, né? Fair play aqui. Ele é uma pessoa bem transparente, bem sincera. E se não fosse o que ele realmente acreditasse, ele não estaria aqui contando para os nossos alunos. Então, vamos lá. Eu queria entender aqui, por favor, se alguém tem alguma dúvida, algum aluno nosso que entrou depois, conseguiu pegar, tem alguma dúvida, pessoal? Marcos, Renata, Jéssica, Luciano, Fernando, alguém quer perguntar alguma coisa para o Apolo? Porque daqui a pouco ele vai embora, que ele tem outros compromissos, aí vou ficar com o time da Microsoft. Alguém tem alguma perguntinha para ele? Enquanto vocês vão pensando se tem pergunta ou não, pessoal, vou colocar aqui um link no bate-papo para que vocês tenham certificado, não é? Tem que responder esse link de presença. Então, quem participou da palestra vai ter um certificado de participação. Então, aqui está o link, enquanto vocês pensam aí, aqui é o link para ter o certificado de participação, isso é uma coisa. Agora eu vou colocar... uma pergunta lá, enquanto isso, olha lá que legal. Apolo, você mata essa daí do Paulo Roberto? Vamos lá, por favor. Claro. Aqui a pergunta é, né, se o Dash no Databricks é em real time. Com alguma restrição, eu explico um pouquinho, é em near real time, ele é bem próximo disso. Então, por quê? Porque o dado é atualizado, você pode colocar algumas triggers pro painel se atualizar, tá? Mas, geralmente, ele é atualizado a cada hora, a cada minuto, mas você entra ali no painel, deixa eu voltar aqui só para ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui em cima, você consegue schedular ele. Então, tipo, ele é mais voltado para o scheduler, ou você clica aqui em refresh e ele atualiza. Se você tiver com o painel de fato aberto, ele vai atualizando, tá? Mas não sei, talvez já tenha, mas quando a gente começou a usar, não tinha isso do dado cair no lake e ele se atualizar automaticamente. Mas se você abrisse, você tinha ali todo o resultado daí sim atualizado, ou você schedula para receber aquilo, tá? Então, por isso eu falei, com algum ponto, sim, dá para ser em real time nesse sentido, tá? Eu fico com alguns abertos, assim, ao longo do dia, que eu acompanho, por exemplo, se deu problema em tabela, o que está acontecendo ali no lake, então é legal ficar com ele aberto. Excelente, Apolo, excelente. Obrigada pela pergunta, Paulo Roberto. Não esquece de completar aí o Forms para ter o certificado de participação. E ao final, depois que a Microsoft apresentar tudo, eu vou passar o link para quem quiser concorrer, não é, a bolsas aí dos cursos de engenharia de dados e ciência de dados do Labdata. No final das palestras eu vou contar sobre as bolsas. Legal, que bom. Mais alguma pergunta para o nosso amigo Apolo? Acho que não. Qualquer coisa, a Stephanie mata. Obrigado, Apolo. Se quiser assistir a Microsoft, é um prazer, mas se tiver que tomar conta aí dos teus familiares, aí, a jornada de pai, você fique à vontade, tá? Se quiser ficar, seria muito super bem-vindo. Obrigada, aqui meu nome e nome de todo mundo. Que legal. Agora, vamos chamar aqui o time da Microsoft. Importante agora a Stephanie, que acho que ela vai liderar aí a apresentação com o Kevin, desculpa, Kevin. Com Kevin. Kevin. Vocês me escutam bem, professora? Só para confirmar sim. aqui. Deixa eu compartilhar a tela também. Me digam se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim. Perfeito. Vamos. Então, antes de tudo, né? Não sei se vocês estão vendo o ribbon do Zoom, espero que não. Mas antes de tudo, só parabenizar o Apolo pela excelente palestra. Eu já brinquei com ele que ele é melhor vendedor do que a gente de Azure. Sempre muito legal compartilhar aqui. De fato, agradecer a você, professora, ao Amaury pelo convite, o super monstro sagrado, que nos chamou para contar um pouquinho aqui a respeito da arquitetura de dados e inovação no agronegócio. Vou me apresentar muito rapidamente, depois passo ao Kevin também.
e já iniciamos, tá bom? Então, quem é Stephanie? Muito rapidamente, eu sou Data and AI Specialist. O que seria isso? Meu papel aqui é trabalhar na área comercial. Eu venho de background bastante técnico, eu tenho 4 patentes publicadas na área de AI e Machine Learning, gosto bastante desse tema. Já fiz um TED Talk, depois a gente pode falar a respeito disso, mas sempre gostei muito deste mundo de Data and AI, de Cloud, e venho aqui compartilhar um pouco do dia a dia da parte mais de business voltada a esse mundo de dados. E passo ao Kevin aí, meu partner in crime. Kevin, quer se apresentar também? Depois a gente já inicia. Oi, pessoal. Eu sou Kevin Leal, arquiteto de dados aqui para a Microsoft. Tanto a Steph como eu temos a oportunidade de trabalhar junto aos nossos clientes em muitos projetos em termos de modernização de ambientes de dados, analítica avançada. Então, trabalhamos muito próximos nessa jornada, nesse acompanhamento durante o processo do dia a dia de desenhar, construir, imaginar um ambiente completo de warehouse, de lake moderno, eventualmente executar também. Muito obrigado pelo tempo de hoje. Graças. E não sei se perceberam, o Kevin está na Costa Rica, pessoal, mas ele fala um português melhor que nós. Então, fiquem à vontade aí, já trabalha há bastante tempo, né, Kevin, com os clientes do Brasil, e vamos compartilhar um pouco aqui da experiência de alguns clientes e principalmente já iniciando por que a gente escolheu o tema do agronegócio. O Apollo mostrou um pouco aqui de arquitetura, mas a gente queria entrar um pouco em business. E quando eu e o Kevin a gente estava discutindo sobre o que a gente falar, a gente falou, puxa, vamos falar de agronegócio. Por quê? Primeiro que o agronegócio tem um impacto gigantesco no PIB do Brasil. O setor agropecuário, não sei se vocês sabem, é responsável por quase 10% de todos os empregos brasileiros, segundo as fontes do IBGE mais recentes. Além disso, tem uma pesquisa recente da FGV, que nos últimos 10 anos o setor de agro cresceu mais de 140% no faturamento e continuará crescendo. Então, se tem um business que a gente pode conversar um pouco, que a gente sabe que tem crescido num volume gigante, é o business de agro. E hoje eu e o Kevin, a gente atua neste segmento com vários dos nossos clientes. E como que a gente consegue linkar o agronegócio com dados? E acho que o primeiro ponto é que dados estão em toda a cadeia produtiva, desde o mais simples da sensorização e conectividade do campo, e agora falando aqui de 5G, que é um tema bastante presente, os que não viram isso ainda, é como que a gente vai iluminar os campos, e iluminar a gente não diz ao nível de luz, mas sim de conectividade, como é que conectar esses campos, setores e locais totalmente distantes, como acessar isso e trazer essa conectividade, o controle da cadeia produtiva completa, desde da colheita, desde a plantação até o momento que vai chegar no ponto de venda, porque aqui a gente pode estar falando de algo que é plantado e vira vira um salgadinho para a gente. A mitigação de riscos, imaginem as queimadas, pragas, o quanto de informação é gerada a cada momento dentro do agronegócio a respeito disso. Uma operação diferenciada, o que seria isso? Puxa, o que eu vou trazer de tecnologia para o dia a dia do agro? O crescimento da receita, que já falamos bastante aqui, trouxe alguns dados do mercado de quanto este setor é importante para o business do Brasil, e uma produção sustentável. Trouxe 6 exemplos de fontes de informação disponíveis, que hoje muitas vezes não são analisadas. Então, o primeiro ponto a trazer aqui é o volume de informação vem crescendo para todas as áreas. O Paulo muito bem trouxe o exemplo, puxa, como um engenheiro de dados, analista de dados, a gente gosta de falar, processei 2 tera de informação, imaginem neste momento quanto de informação está sendo gerada num business de agronegócio. E o que nós vemos aqui é o roadmap da indústria para os próximos anos, que vai impulsionar ainda mais a criação de novas informações, seja nesta primeira fase, numa análise mais descritiva, o Kevin depois vai explicar como é que a gente aterriza tudo isso em tecnologia, mas numa fase mais descritiva, pegando os PLCs, que é hardware mesmo, eu sou engenheira eletrônica, pessoal, então vamos entrar nesse tópico aí, a conversa vai longe, mas pegar os PLCs, todos os hardwares mesmo, trator, caminhão, para definir essas informações, ter os meus gateways disponíveis, ter minhas informações, telemetria, olhar para trás, olhar para o retrovisor,
ou até mesmo começar a pensar para frente, como é que eu consigo ter tudo inteligente neste mundo mesmo remoto. Aqui estamos nós falando virtualmente, o Kevin na Costa Rica trazendo insumos e conhecimento para vocês, indo mais para frente, análise de padrões. Puxa, nesta área específica eu tenho mais previsão de queimada com base nesta informação, além do que é, eu tenho um detalhe de clima, que neste período de safra eu tenho que controlar essa praga. São análises de padrão que podem ser adicionadas utilizando AI, Machine Learning, N outros modelos de previsão de demanda, saindo do descrição, olhando para o retrovisor e começando a olhar para frente. Temos o terceiro nível, que aí é a fase de transformação, é usar dessas informações, usar desses dados para tirar insights. Então, isso é um pouco do roadmap da indústria para os próximos anos, e próximos anos eu diria que é praticamente agora. Muitas destas coisas já vem acontecendo e só impulsionam ainda mais a criação de dados no agro. Outro tema que super importante, que é uma base para a conversa de análise de informação, essa jornada analítica no agro, é a questão de sustentabilidade ESG. Para os que não viram esses dois nominhos aqui, eu acho que estão presentes em todas as discussões, desde o nível mais executivo ao nível mais baixo das empresas relacionadas à sustentabilidade ESG. Por quê? Porque são métricas extremamente importantes que estão em pauta agora, pensando muito no dia a dia das empresas, como a gente se torna uma empresa mais sustentável, como a gente cria uma jornada sustentável para o mundo e as nossas empresas colaborando. E agro é o dia a dia, né, gente? Como é que é a base das pirâmides, muitas vezes. Então, hoje aqui na Microsoft, a efeito de curiosidade, os nossos clientes que já rodam a infraestrutura no Microsoft Azure conseguem acessar essa calculadora de emissões de carbono, até mesmo para ver quanto que eles estão emitindo de carbono tendo esse ambiente no Azure, e fazer um comparativo dessa hospedagem deste ambiente se tivesse no ambiente on-premises. Isso é mais um insumo, mais uma informação que pode ser usada aí até para cadeia de investidores, entre N outros tópicos. É mais uma fonte de informação dentre as N outras que eu mostrei que o agro vem utilizando no dia a dia. Aqui para trazer para vocês, a própria Microsoft está numa super jornada de sustentabilidade. A gente tem essas metas de se tornar carbono negativo até 2030, de ter 100% de nossa energia renovável até 2025, zero waste, water positive. Então, para mostrar que isso é pauta, tá, pessoal? E como é que a gente usa das informações que o nosso business gera a favor disso? Como é que usar as informações disponíveis do dia a dia do agronegócio a favor de uma jornada de sustentabilidade? Para tentar aterrissar um pouquinho com um exemplo, eu queria trazer o caso aqui para vocês da Land O'Lakes, do que eles estão fazendo numa agricultura sustentável, utilizando as tecnologias da Microsoft, que depois o Kevin vai mostrar um pouco como é que faz tudo isso, né? O que eles fizeram? Inicialmente, eles visando um controle de toda a produção deles, eles foram desde o mais básico, mitigação precoce de estresse de plantas, com análise de informação, até mesmo algo super mais avançado para orientar os agricultores onde eles tinham que agir, onde que eles tinham que plantar. Sim, isso é possível de ser feito através de análise de dados. Maximizar potencial de rendimento, maximizar onde tem que plantar, onde não tem que plantar. Tudo isso, de fato, iniciando talvez num lake, como o Apollo apresentou, indo muito além, até uma camada de leite digital. Essa Land O'Lakes chegou ao ponto de fazer um leite digital, no qual eles controlam o clima, eles colocaram diversos sensores nas próprias vacas para analisar como elas estão, onde elas estão, a saúde completa do animal, para ter um controle. Imagina você chegar a comprar lá o seu leite, ler um QR Code e fazer toda a rastreabilidade da cadeia. Isso foi feito pela Land O'Lakes e é um exemplo que tangibiliza essas diversas informações que estão aí. Porque no final do dia, gente, posso trazer mais 1 milhão de casos aqui para vocês, de clientes até no Brasil hoje, que já utilizam plataforma de dados e analisam os seus dados, mas no final do dia, o que a gente quer mostrar para vocês é se tornar, eu acho que eu passei um slide a mais, droga, se tornar uma empresa data-driven, direcionada a dados, é a base para pensar em qualquer coisa. No momento que a gente coloca os dados no centro, no momento que a gente começa a analisar as informações
para impactar a nossa cadeia produtiva, para impactar o jeito que a gente trabalha, para impactar os nossos clientes, isso faz sentido. Isso faz muito sentido no agro. E aí, Kevin, você quer contar um pouco como fazer? Porque eu mostrei aqui o motivo, né, o porquê. Eu mostrei que o business faz sentido, até para o pessoal que está escutando falar, puxa, faz sentido analisar esses pontos, faz sentido trabalhar com análise de dados no agro, vimos o potencial, mas agora eu queria que você contasse um pouco como. Né? O slide travou aqui da questão da jornada de dados e foco em ser uma empresa data-driven, mas eu sei que você vai mostrar aí o como fazer. Manda bala, meu amigo. Muito obrigado. Bom, para começar, toda essa jornada, ou todo esse objetivo que a gente tenta atender quando falamos de arquiteturas de dados, tudo começa por algum KPI de negócio, né? Como o Steve bem falou, um ESG, ou simplesmente começar a entender um pouco melhor meu negócio, eu começo a definir quais são aqueles KPIs que eu quero atender, né? Dito isso, para poder chegar nesses KPIs, o primeiro passo sempre é entender que informações eu tenho, quais são os dados que eu tenho disponíveis, se eu realmente tenho essa informação suficiente ou não. Por isso que a gente também, por muito disso que a gente escolheu a indústria de agro, porque às vezes a gente não tem todas as informações que precisa para poder evoluir nessa jornada, para poder fazer aquela experimentação, aquele cenário preditivo de onde que vale a pena a gente plantar, de onde realmente eu devo focar meus esforços e meus investimentos. Dito isso, em termos de, pode passar o seguinte slide, Eltrão? Beleza, obrigado. Em termos de fontes de dados, a Microsoft tem uma computadora planetária em todo sentido, que chamamos de Planetary Computer, tem o objetivo de agrupar muitos datasets, muitas informações que podem ser utilizadas, se torna um catálogo para nós, que podemos consultar mediante APIs, o que significa que programaticamente podemos criar processos complexos de automação e tratativa de informações utilizando dados de sensores que estão disponibilizados em volta do mundo para alavancar meus projetos, para poder aproveitar muito mais essas informações e criar cenários muito mais sustentáveis também. Então, essa lógica de computação planetária é uma das muitas fontes de dados que eu encontro no mundo disponíveis para mim, um dos montes de datasets que eu posso utilizar para realmente desenvolver projetos muito interessantes, independentemente de qual que seja a minha indústria. Seguinte. Dito isso, mais do que só entender realmente qual seria aqueles origens de dados que eu tenho, é importante começar a falar sobre como seria essa jornada. Eu preparei um roadmap para vocês, no seguinte slide, sobre como poderíamos ir desenvolvendo essa lógica que faz sentido. Por quê? Porque no dia a dia nos encontramos com este conceito novo de Big Data. A gente vem ouvindo disso sobre os últimos 10 anos, talvez, que o conceito de Big Data, todo mundo quer trabalhar arquitetura sobre essa linha, inclusive arquiteturas modernas e analíticas estão voltadas ou deveriam poder atender essa necessidade. Em resumo, só estamos falando de muitas informações, muitos dados. Dito isso, esses dados vêm de muitas fontes, diversas fontes mesmo, em termos de IoT, ambientes de ERP, inclusive. Agora o mundo do NoSQL está cobrando muita força, especialmente para ambientes mobile, web. Como banco de dados se torna muito interessante em termos de investimento de otimização de desempenho. Então, entre as inúmeras fontes que eu posso encontrar, preciso começar a tratar essas informações. Então, dentro da minha jornada de dados, o primeiro passo, mesmo bem alinhado com o que o Apollo mostrou previamente, eu vou seguir uma jornada de tratativa. Steph, pode ir mais um? Obrigado. O primeiro passo sempre vai ser uma transformação de dados. Normalmente começa por um batch, um processo batch, que não tem que ser linha real-time no começo. Como eu falei, o objetivo é atender KPIs de negócio. Eu coloquei algumas soluções da Microsoft para poder simplificar esses componentes, não que tem que ser exatamente esses. A gente vai olhar uma arquitetura daqui a pouco, já mais estruturada. Eu estou tentando aqui simplificar uma jornada. Dito isso, dentro desse conceito de jornada, tudo começa por essa tratativa para eventualmente criar uma visão organizacional, que é no seguinte passo. E dentro dessa visão, já envolveríamos, seja componentes de warehouse. Agora na indústria vem falando muito de conceitos de Delta Lake, inclusive, como o Apollo bem falou, rolar dentro do meu ambiente de tratativa de dados,
um warehouse lógico, por falar alguma coisa, para poder entregar isso para minhas ferramentas de visualização mesmo. Tradicionalmente, encontrávamos muitos modelos de análise de serviços no mercado também, em inúmeras fontes. O ponto é poder entregar uma analítica organizacional estruturada, o que agora chamamos de inteligência de negócios, em todo sentido, para poder realmente entender que informações eu não tenho. Porque até esse ponto a gente definiu KPIs conhecidos e conseguimos entender o que aconteceu, o que está acontecendo. Agora o seguinte passo é começar a responder aquele que vai acontecer. E nessa outra parte, começamos a entender, a fazer um pouco de mineria, de análise de informação muito mais avançado para poder definir exatamente aqueles experimentos que não sempre foram uma definição pontual. Não é que eu saí falando, eu já sei que vou usar a ABC fonte para entregar uma visão para meu time de onde vale a pena plantar, de onde ou que minerais eu devo utilizar para alimentar a terra, por exemplo. Tudo começou como uma fase de experimentação, e esse é um ponto que vale tomar o tempo para replicar, para evoluir, para testar. Por isso que o Data Lake se torna um componente tão crítico e se torna, na minha opinião, o coração da arquitetura moderna. Com esse repositório de dados centralizado, o time consegue começar a extrair informações, como eu falei, desde a computadora planetária, passando por fontes de IoT ou qualquer ambiente que eu tenha na organização, começar a extrair tudo e poder brincar com essas informações. É muita experimentação nessa fase para começar a definir quais seriam aqueles experimentos que vale levar para um ambiente produtivo, que vale eu investir. Agora, na última fase, a gente pode começar a pensar em levar essas lógicas de negócio, em resumo, aqueles experimentos que respondem a KPIs de negócio, levar para processos mais real-time, para processos automáticos. E assim como no dia a dia a gente encontra muitos casos de uso, aquele exemplo que eu estou utilizando, rede social, ele já está pesquisa alguma coisa, algum produto, ele já está me mostrando aquele produto como sugestão de outro brand, por exemplo. Ou eu estou olhando alguma coisa, jogando algum videogame, já estou recebendo oferta no e-mail sobre esse videogame. Então, todos esses engines acontecem porque já fizemos uma análise inicial de como eu quero criar aquele experimento mais preditivo, mais reativo, inclusive, mais proativo, desculpa, e poder levar isso para um cenário em produção completamente. Dito isso, dentro do conceito de roadmap, são bastante espaços. Então, como eu simplifico esse processo? Como eu consigo uma arquitetura que escale? Eu não vou começar mostrando um ambiente desse, ou criando um ambiente desses de zero, quando não sei qual vai ser aquele impacto de negócio. Eu preciso poder me adaptar. E no seguinte slide, já vamos ver um exemplo de uma arquitetura robusta, que pode crescer ao nível e com a maturidade que minha empresa precisa, desde o começo até um processo muito mais evolucionado, quando já estivemos tratando dados, inclusive, em real time. Então, já traduzindo um pouco os componentes dentro do conceito, do Synapse seria a nossa solução estrela, para fazer essa fase de ingestão, inclusive, junto com o Data Factory, e poder trazer essas informações. Apollo falou esse conceito que é fundamental, é parar de fazer o tradicional ETL e começar a fazer um ELT. Eu faço um load, aproveitando que o que eu preciso investir em termos de armazenamento é tão eficiente agora, não é como os últimos 10, 20 anos que o storage era muito caro. Todos lembramos o custo de um disco duro, né, de um USB no passado versus agora. E, dito isso, esse storage é tão eficiente que eu consigo trazer todas as minhas informações para lá e começar a tratar elas com uma lógica de negócio muito mais escalável. Dito isso, a arquitetura se adapta também e se conecta com inúmeras soluções em Azure para poder manter essa interatividade em termos de se eu vou fazer tratativas de informações, se eu vou fazer ciência de dados, sempre alinhado também com melhores práticas de governança, agora com questões de lei geral de proteção de dados. Acho que todos temos que poder reagir a isso, e esses componentes de arquitetura podem perfeitamente se adaptar nesses esquemas de compliance, governança. E, claro, tem outro componente que vocês devem ter ouído falar bastante, que é o que chamamos de DataOps, MLOps, DevOps, inclusive. Tudo isso parte de práticas de metodologias ágeis. Então, todas essas soluções que a gente está vendo agora, dentro do contexto de Azure, podem ficar em compliance e trabalhar de um jeito integrado com essas metodologias ágeis, em termos de, ou com o objetivo de poder entregar processos
notebooks, pipelines, tratativas de negócio completas, sempre alinhadas com, obviamente, seu respectivo versionamento do processo e, ao mesmo tempo, pipelines de avaliação, só para garantir que não tenha algum erro dentro do processo, manter consistência e tal. Dentro desse ecossistema completo de Azure, e... Desculpa, quem falou? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que foi sem querer, pessoal. Desculpa, Kevin, perdão. Um Sem aluno sem problema. querer apertou algo errado. Sem problema. Então, dito isso, até esse ponto, quando a gente falou de data ops, por exemplo, o que tentamos falar aqui é, não se trata só de fazer uma tratativa uma vez só, sino poder reagir a futuras mudanças dentro do meu ecossistema, poder reagir a novos KPIs que eu preciso entregar e que minha arquitetura não tenha que se adaptar ou ver como um projeto novo cada um dessas mudanças do negócio. De um dia para outro, eu posso querer adaptar um KPI, posso precisar colocar alguma variante dentro dele, e minha arquitetura pode reagir perfeitamente a essa necessidade de negócio. Agora, eu trouxe uma pequena apresentação, uma pequena demonstração sobre a solução, então eu vou roubar a tela da Steph um minuto, antes da gente fechar. Quando você está fazendo aí, Kevin, eu acho importante só fazer o link. Não sei se vocês perceberam que cada um dos passos que o Kevin mostrou se alinham muito com a jornada e o roadmap da indústria que a gente mostrou. Então, no final do dia, como a gente alinha este mundo de vou preparar meus dados, vou fazer este processamento, vou olhar para o retrovisor e depois disso começo a fazer toda essa questão de ambiente analítico, treinamento de modelos para olhar para frente. É esse link que a gente estava tentando mostrar aqui para vocês, que a tecnologia é o meio, não é o final. O fim é o KPI de negócio, é como a gente vai aterrissar tudo isso aí. Kevin, manda bala se você quiser compartilhar. Obrigado. Vocês me falam quando conseguem visualizar a tela. Foi. Perfeito. Perfeito. Esse aqui é o portal de Azure. O que eu queria mostrar é essa arquitetura exatamente que eu apresentei faz uns minutos. É exatamente essa mesma arquitetura que está rolando desde os componentes de origem, a fontes de dados, em resumo, até os componentes de tratativa. Eu vou mostrar um pouco a facilidade em termos de criação de um ambiente de SQL, inclusive, ou uma fonte de dados. É tão simples quanto eu te mostrar como eu posso entrar no meu ambiente de NoSQL, por exemplo, pensando num conceito de Cosmos, e começar a tratar minhas informações. Não tenho que me preocupar por o conceito de implantação de um sistema operativo, colocar um hardware específico, me preocupar pelo desempenho desse ambiente, senão já poder começar a tratar minhas informações, começar a desenvolver meu projeto e minha tratativa de informações a partir de um ecossistema totalmente como plataforma. Né? Então, parte do que a Apollo bem falou foi exatamente a curva de aprendizagem. Quanto que eu esforço para mim, para meu time, se adaptar a toda essa inovação que acontece no dia a dia nessas tecnologias e como eu posso agir de um jeito muito mais inteligente enquanto que soluções eu quero realmente começar, assim, me especializar, começar a desenvolver com o objetivo de entregar KPIs muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, nesse cenário, eu tenho um exemplo de um banco de NoSQL, inclusive, e entre outras fontes. Mas hoje, falando um pouco da tratativa, eu queria já mostrar a nossa solução estrela, inclusive, que seria o Synapse, onde eu poderia começar a fazer aquela ingestão de dados. Então, dentro dessa lógica, eu vou criar um pipeline, né? Posso criar uma lógica de negócio simples, sem precisar extensas horas de código de desenvolvimento, para falar, eu preciso uma atividade de cópia, e criar uma lógica que depois eu possa fazer uma tratativa de dados se deu certo, se não deu certo, criar algum tipo de automação, inclusive, para me notificar no e-mail, para notificar meu time, para criar algum tipo de log de fail dentro da minha lógica de data operations, ou dev operations também, e criar todo um pipeline produtivo que eventualmente vai se complementar, né? Como uma arquitetura completa de analítica, como um modelo de dados estruturado.
Então, deixando um pouco de dado fácil de gestão, que o objetivo era simplesmente levar o dado para aquele lake que eu falei para o coração da minha arquitetura. E eu quero mostrar um pouco as facilidades, a simplicidade. Para quem está familiarizado com o Jupyter Notebooks, vai encontrar essa interface muito similar. É realmente um notebook completo que está pensado para fazer o import de livrarias, começar a tratar datasets, como eu falava, dentro do ecossistema de Open Datasets, de Azure Machine Learning. Está voltado a uma experimentação sobre táxis de Nova York, e começar a fazer uma análise, e o mais importante, eu posso analisar as informações ao momento que eu estou trabalhando sobre elas mesmo, né? Poder visualizar o meu progresso, começar a tabular essas informações, inclusive graficar elas para entregar um cenário muito mais eficiente, que eventualmente eu vou levar para um processo produtivo. Eu falei da flexibilidade que teríamos para poder reagir a novas necessidades de negócio, a novas mudanças, e criar uma linha de código nova, uma série de código é tão simples quanto só começar a escrever esse código mesmo. Então, dentro dessa lógica, eu poderia igualmente colocar todas as informações que preciso em novos datasets para criar um cenário muito mais estruturado. A demonstração era bem simples, eu queria mostrar mais essa lógica de desenvolvimento. Ponto importante, podemos trabalhar com várias linguagens, então, dentro do que eu falava de flexibilidade, de curva de aprendizagem para o meu time, não se trata de eu ficar me preocupando por novas linguagens que eu devo aprender, por novas soluções, senão reaproveitar aquele conhecimento que a gente obtém desde a faculdade, como todo o conhecimento que eu tenho em soluções ou programação, desde Python, C Sharp, inclusive, independentemente das soluções, eu posso reaproveitar eles durante essa jornada de desenvolvimento de um ecossistema analítico. Claramente, o T-SQL, que a gente já bem conhece. Isso aí. Devolvo a tela, Steph. Muito bom. Só para fechar e depois respondemos as perguntas, pessoal. Como iniciamos? Primeiramente, fiquem à vontade, se vocês quiserem conversar com a gente, falar no LinkedIn, até já respondendo a pergunta aqui, todas essas soluções são soluções em nuvem. Então, a gente vai pagar pelo uso no final do dia. Elas são totalmente escaláveis. Quanto mais informação, mais paga pelo storage, mais a gente cria um business case, de fato, para uma área de negócio. Então, respondendo uma pergunta que eu li rapidamente, para uma fazenda de 20, 30 gado, ok, como é que você vai conectar de alguma maneira, como é que você vai trazer essas informações? O hardware não é a Microsoft que vai entregar, a gente vai entregar por trás toda essa plataforma analítica que o Kevin muito rapidamente apresentou, brilhantemente, como sempre, mas sempre escalável, com base no modelo de negócio, focando aí, de fato, em pagar pelo uso e crescer à medida que cada vez mais informações são criadas. E aí, só 2 dicas para todos aqui presentes. Primeiro, diversos tutoriais gratuitos. Compartilho aqui com vocês, tem até o link, depois a gente pode mandar, professora. Tem português, pessoal, isso é de extrema importância, então dá para acessar aí vários materiais. E queria compartilhar com vocês e convidá-los. Teremos evento dia 24 e 25 de março, com direito a voucher totalmente gratuito para depois vocês fazerem a prova de dados. Então, eu queria compartilhar aqui com todos que a gente conseguiu disponibilizar isso para vocês participarem desse evento. Só tem que se inscrever, não se esqueçam disso, a gente passa o link depois para aprender mais um detalhe, que a gente só deu uma leve pincelada no porquê focar no agronegócio, e essa questão de arquitetura de dados como um todo. Vimos exemplo aqui de agro, mas elas transcendem a indústria em si. A gente consegue, no final do dia, direcionar essa jornada analítica para os segmentos, e a gente vê o valor disso no dia a dia. Era isso que tínhamos a falar, professora. Nos colocamos à disposição, vi que tem algumas dúvidas, podemos responder também. O Apolo, que é um voucher, já ganhou. Só se inscrever É só se inscrever no evento. Posso passar os links aqui no chat mesmo? Evento, Apolo, exatamente. Pessoal, em falar em se inscrever no evento, eu vou passar o link aqui bonitinho, da lista de presença. Quem quiser um certificado de participação está aqui. Complementando um pouco o que a Stephanie falou, Ricardo Afonso pergunta: olha, eu tenho aqui, eu tenho uma criação de gado entre 50 e 200 cabeças, por exemplo, e como essa tecnologia ela vai se pagar financeiramente. Tudo vai depender do que você quer, qual é o seu projeto, né? O que você quer, de fato, fazer
para depois ver se paga ou se não paga, né? Enfim, uma vez eu vi um projeto incrível da Microsoft, que era super legal. Eles ficavam observando qual é o momento ideal que a vaca estava no seu período mais fértil para soltar os bois, né? Vamos soltar os bois, que as vacas estão no melhor momento. Então, quanto vale esse boizinho que vai nascer de acordo com uma recomendação da IA? Não sei, pode ser uma fortuna, né? Claro que se paga. Então, assim, você não vai colocar um sensor, uma tecnologia para resolver um problema tão elementar que, de repente, não tem retorno financeiro. Vou pôr para brincar? Vou pôr para brincar. Vou pôr para escalar de verdade, para acompanhar em tempo real o que está acontecendo com todo o meu agronegócios, para melhorar o meu produto, para melhorar a minha soja, para melhorar o meu gado, todos os meus animais vão ser felizes. De repente, o animalzinho está super triste ali, entra a inteligência artificial da Microsoft e coloca uma música clássica, ou coloca lá um rock, alguma coisa. Poxa, que legal! Aumentei a vibe do meu gado. Quanto isso vale? Então, dependendo, não dá nem para mensurar, tá? Não dá nem para mensurar o ganho financeiro que você pode vir a ter aí comprando e adquirindo todo este know-how Microsoft. E a vantagem já está tudo pronto, vamos estudar um pouquinho, mas vai acontecer. Diferente, né, Apolo, de construir um time, pegar toda a parte da engenharia, entender o que você está fazendo, você vai perder tanto tempo que, de repente, não vai dar certo, né? Seu gado morre antes. Então, ok, depende muito se paga ou não se paga pelo teu que você quer fazer, mas, em geral, um bom projeto desenhado se paga faz tempo, tá? Então, legal. Agora, quem mais vai fazer perguntas aqui? Perguntas Eu vi uma pergunta aqui, professora, se me permite, a Jéssica claro, por questionou favor, se já tem uma Stephanie. demanda desse tipo de tecnologia para otimização dos processos no campo do Brasil. Sim, Jéssica, eu trouxe o exemplo da Land O'Lakes, porque eu acho que é a mais completa quando falamos da jornada analítica, mas eu rapidamente mostrei alguns exemplos aqui, já até posso voltar, não sei mais se a tela está aparecendo, de alguns clientes no Brasil, tá, pessoal? Alguns que a gente pode citar já falando, a gente tem usina Coruripe, que está fazendo isso pensando em agro, tá? Porque se a gente for falar dos outros, temos milhares, mas temos usina Coruripe, temos Jacto, temos Zilor, temos a Uisa, temos a Granol, temos a Santa Adélia. São alguns exemplos para quem trabalha aí no dia a dia no mundo de agro, de clientes que já estão nessa jornada, não diria tudo na otimização de processos, mas muito voltada na jornada de dados e na jornada de nuvem, e a gente transcende isso aí quando a gente fala dos outros segmentos, até o próprio Apolo mostrou que ele já está fazendo isso aí com Azure. Então, sim, isso acontece, sim, isso já, eu trouxe aqui que é a jornada olhando para frente da indústria, mas quando a gente fala de AI e de dados, isso já está acontecendo, e a cada hora que a gente não analisa, é algum dado perdido que ficou aí, de alguma forma, no retrovisor. Então, sim, Jéssica, isso é nosso dia a dia aqui com diversos clientes. Obrigada, Stephanie. Olha o que o Ivan falou lá, que legal. Vamos fazer um modelo personalizado para cada boi? Sim, e não usar a média. Gente, a média está por fora, né? Não pode. Quem usa a média está no mundo analógico. A gente está super digital. A Microsoft está quântica. Ela está lá na frente, né? É modelo personalizado para cada animalzinho, para o boizinho, para a galinha, para a vaquinha, para o porquinho. Então, cada um pode ter um modelo sobre medida para responder de novo o problema aí de pesquisa, como eu fico feliz, né? Estou bastante empolgada com a Microsoft. Não trabalho lá, tá, gente? Eu sou aqui do Labdata. Gostei. Aí o Ricardo falando que legal lá também, olha lá. Se baseia em cooperação pequenos, exatamente, pode fazer um pool para poder ajudar. Informação é tudo. Olha lá a Jéssica falando, às vezes tem a impressão que todo esse mundo muito distante. Não, é só você ligar para o Kevin, bater um papo com ele, né? Não é distante, né? Você só fazer um planejamento de implementação. Trouxeram verdade, né? Isso já é passado, não é isso, Stephanie? Trouxeram só, gente, isso aqui que eles trouxeram. Eles têm, assim, pode agendar com eles um bate-papo, poderiam passar uma tarde inteira contando cases para todo mundo aí. Olha lá. Stephanie, acho que tem mais uma perguntinha para você. Deixa eu ver aqui. Telemetria de frotas agrícolas, que legal. Muito forte. E até hoje na Microsoft a gente já tem algumas soluções de caixinha mesmo, pessoal. Como a gente comentou aqui, essa
esses exemplos que o Kevin trouxe são soluções de nuvem. Então, a gente acaba montando uma arquitetura como um Lego. A gente brinca que o Apollo mostrou que usou o Lego de uma maneira. Para outro cliente, a gente vai acabar usando de outra. Mas a gente já tem algumas soluções de caixinha no nosso marketplace, eu posso compartilhar também. E aí é plug and play mesmo. Quero colocar um AgroTools para gerar e já atender telemetria, frotas agrícolas. Tem coisa que já tem pronta até. Então, ficaria até mais fácil direcionar e testar. Tá? Eu queria reforçar que essa jornada analítica, não só no agro, mas em todas as indústrias no Brasil, já está acontecendo, utilizando esse gerundismo, mas é super importante falar que é o nosso dia a dia mesmo. Se eu pudesse, talvez, complementar um pouco esse ponto também, tecnicamente falando, acho que vale explicar o porquê realmente da eficiência desse tipo de ambientes também, né? Pensa desde a perspectiva colocar o exemplo de agricultura igualmente, né? Eu começo querendo medir coisas tão simples quanto doença das plantas, né? Sabe que tem um monte de coisas que afetam temperatura, enfermidades, doenças que podem acontecer, ou inclusive a qualidade do chão mesmo onde eu estou plantando tudo. Dito isso, eu poderia ir, o que muitas vezes acontecia tradicionalmente, eu estou falando inclusive os últimos 5 anos atrás para trás, né? Pensa que o conceito de data lake tem menos de 15 anos no mercado, 13 anos na verdade. Então, o ponto é, o que hoje está, ou parece ser uma coisa muito distante, em 2 anos, 3 anos pode virar o padrão. Eu devo reconhecer que eu comecei a trabalhar com o time de dados aqui para o Brasil faz uns 4, 5 anos atrás, e eu lembro que minhas primeiras palestras eram sobre como levar dados para a nuvem. Sempre era voltado àquela primeira fase da arquitetura, Data Factory. Nem imaginava a possibilidade de falar sobre algoritmos específicos para um cenário de negócio, nem imaginava sobre a possibilidade de falar de tratativa de dados, de muitos dados em termos de Big Data. Era simplesmente começar a criar um warehouse. Isso faz uns 4 anos, e eu estou falando um pouco da realidade, da percepção quando eu me afrontei, quando comecei a trabalhar com o time do Brasil, que eu já venho acompanhando os projetos na América Latina toda. E é muito interessante como a gente vai desenvolvendo rapidamente esse mercado. E agora chega um ponto onde a gente tem muito mais de 100 projetos produtivos desse nível, já em produção completamente, né? E entregando esse tipo de KPIs. Agora, o que eu queria falar com isso era, tradicionalmente, o objetivo era simplesmente entregar um cenário de negócio e eu procurava uma solução de mercado pronta, eu pagava muito dinheiro para entregar um cenário de ciência de dados, uma específica medida sobre a qualidade do terreno, né? Uma medida específica sobre a qualidade da água, né? Quando eu começo a utilizar esse tipo de arquiteturas, eu não penso tanto mais em quanto que vai me custar esse novo projeto, senão se é tão simples, tão binário quanto eu tenho ou não tenho dado. Não tenho. Que sensor que eu preciso? Capturando ele, levando para meu lake, eu sei que os custos inicialmente, nessas camadas iniciais, quando eu começo a fazer a experimentação e tal, se torna tão eficiente que a única preocupação que eu tenho é simplesmente desenhar aquele algoritmo final de entrega. Então, não se torna tão distante da minha realidade quando eu já tenho um ecossistema desses que se adapta ao meu crescimento e minha realidade de negócio. Dito isso, a partir do ponto que eu já desenho aquele algoritmo, agora tem muita simplicidade sobre esses processos. Claro, ciência de dados não é um tópico fácil que a gente aprende da noite para amanhã, mas pensa que agora tem muita facilidade de implantação, especialmente para cenário de negócio, com os processos de auto-machine learning. Essas jornadas de AutoML me permitem rolar automaticamente processos ou algoritmos que eu já sei que poderiam funcionar para a minha lógica de negócio e fazer isso muito mais automático, muito mais rápido. Meu ponto é, se eu pensasse num cenário só, é difícil que eu vou poder desenvolver uma arquitetura desse justificar. Quando eu pensar um mundo de possibilidades, quando eu definir uma série de KPIs, aí começa a fazer cada vez mais sentido aquele cenário de arquitetura flexível, escalável para o meu ambiente. Obrigada, Kevin. Obrigada. Olha o Felipe falando lá que ele trabalha numa empresa que coleta os dados, que legal. Vamos coletando os dados, subir para a Microsoft, modelar, analisar lá. Congratulations, ótimo, que bom. Um mundo incrível, né? Você viu que o Kevin falou? Há um tempo atrás, quando ele entrou, ele fazia palestras sobre como capturar dado. Hoje nós já estamos falando uma coisa bem avançada, como de fato fazer análise. E a minha opinião é o seguinte, pessoal, grande parte das empresas ainda não está nessa fase, Kevin, não subiram os dados ainda para uma nuvem qualquer, né?
Microsoft, ok, tem tantas, mas não subiram. Os dados estão espalhados. Então, assim, pessoal, fase 1, vamos pegar os dados, não é? Coletar esses dados, estudar primeiro qual é a melhor forma para que a gente faça os dados aparecerem na Microsoft. Fase 1, o dado tem que subir. Aí, fase 2, conversar com eles direitinho, entender o que você quer fazer com o dado, né? Cadê o problema de pesquisa? Eu quero responder o quê? O business. O que o business quer? E aí, para quem ainda não começou e pretende começar, resolve um problema facinho, não é isso, Kevin? Facinho, o mais simples. Puxa, que legal, funcionou! Vai complicando, complicando, até chegar ao nível do Apollo, né? Não é de uma vez só, vai subir, vai modelar, vai fazer, vai acontecer. Você acaba se afoga, né? A gente se afoga na modelagem. Então, tem que ir humilde, devagarzinho, ou então contratá-los e aí ter todo esse apoio que eles fazem de fim a fim, né? Toda a jornada do dado, todo o acompanhamento, toda essa parte para você ir de uma forma mais rápida, de uma forma mais assertiva. Mais alguma pergunta para os nossos colegas? Pessoal, vou colocar aqui de novo o link de presença, tá? O link de presença, quem quiser ter o certificado aqui, vamos fazer o link de presença. Vou passar aqui e compartilhar a tela ainda do nosso festival, né? Estamos aí em festival, o festival está praticamente aí no meio, nós estamos aqui, já passamos alguns minicursos, eu ainda tenho um minicurso gratuito aqui da professora Laís Machado, muito bom, viu, Stephanie? Se puder vir, venha, estamos celebrando aqui a Semana do Dia Internacional da Mulher, então a Laís vai vir para falar um pouquinho de carreira, das funções, desse time de engenharia, de ciência, de arquitetura, tá? Vai ser bem legal, é uma coisa mais leve, mais descontraída. Estamos aqui nessa noite muito importante, tá certo? 23 aqui, depois que abriu, os portais abriram ontem, né, os portais quânticos, tudo aberto ali, aí entrou já a Microsoft arrematando o dado aqui com o nosso Super Apollo. Na sequência, eu tenho mais palestras, tá, pessoal? Dia 7/3, aí com os meninos, falando um pouquinho de analytics, people analytics, pessoas. Na sequência, indo para o final, aqui encarteirando o final, vem um pouquinho da IBM para falar da visão deles, né? Onde vivem os seus dados? Olha, uma parece um pouco filosófica, de onde vêm, para onde vão, eu não sei, será que vão parar tudo na Microsoft? Não sei, saiu do boizinho, vai para a nuvem, passa no Databricks e vai para o Power BI, que loucura, né? Então, vai falar um pouquinho de dados aí, a IBM é uma empresa também de análise de dados. Depois eu tenho aqui mais cases, né? Olha que cases interessantes, vocês estão todos convidados também, Stephanie, Kevin, tá certo? Apollo, olha lá, a Renata da PepsiCo vem falar um pouquinho, case, não é do que estamos falando, a Lilian, a Beneficência, o que a Beneficência Portuguesa está fazendo? O que a PepsiCo está fazendo? O que a Serasa Experian está fazendo? CCR Aeroportos, está vendo aqui? Não me fiquem chateados que tem muita mulherada, tá? É o mês das mulheres, então eu caprichei aqui nas mulheres, e para os meninos não ficarem bravos comigo, tem aqui o nosso outro professor, o professor Samuel Otero, o nosso professor Amauri, indicou esses convidados nobres aqui estão conosco para começar a esquentar um bate-papo, e o nosso outro professor Samuel Otero, da AWS, também vai falar um pouquinho sobre analytics aí com a AWS. Encerramos aqui o nosso festival. Na entrada do carnaval, fiquem alerta, na entrada do carnaval vão entrar os cursos grandes com bolsa de estudo, tá? A minha pós em engenharia e ciência, meu MBA em engenharia e ciência, eles entram valendo bolsa 100%, tá? Lá no carnaval, na entrada do carnaval. E ainda hoje tem a surpresa para vocês. Quem participou aqui desta palestra, tá certo? Nós vamos ter aqui um concurso cultural que, na verdade, você vai fazer uma frase me respondendo a seguinte questão: como a ciência ou a engenharia de dados vão te ajudar a ir mais longe em sua carreira, né? Então, quem veio nesta palestra já está lá na frente com milhões de ideias, e aí tem uma banca avaliadora e as melhores frases aí terão bolsas para esses cursos, tá? Olha lá, o MBA em Data Science, o MBA em Engenharia de Dados, a pós em Data Science e a pós em Engenharia. Então, quem quiser participar aqui desta opção também para tentar concorrer, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui, este link. Enquanto isso, eu vou ver se tem mais alguma última pergunta para os nossos super convidados dessa noite. Claro que funciona, Ivan, com certeza, não estamos brincando aqui, nós estamos com o pessoal da Nubank e a Microsoft, super funciona, mas não é para amador, tá certo? Não é para amador, você tem que estar com o time do nível do Kevin, da Stephanie, para fazer a coisa acontecer, porque Big Data não é Big Mac, não é? A gente chega ao final do projeto, mas a gente tem que estar com um time de peso para que a gente consiga fazer um projeto
avançado. O que eles mostraram são coisas avançadas, tá certo? Coisas super avançadas. Se nem mais uma pergunta, agradeço a todos vocês. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Kevin, por essa aula. Não foi uma aula. Obrigada, Apolo, por abrir essa agenda conosco. Obrigada a todos vocês que participaram. E também obrigada aos meus alunos que vão assistir a palestra depois, que estão na aula até às 11 lá, né? Fazendo prova, fazendo os projetos e vão assistir esta palestra durante a semana. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Adorei, Até mais, Stephanie. gente. Adoro, como sempre, né? Eu sou fã de vocês. Muito obrigada, Kevin. Adorei. Espero contar com vocês aí em breve em mais eventos conosco. Obrigada, Super Apolo, monstro sagrado. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.